Vamos contar um pouquinho da história da nossa turma, né? Tudo começou no ano de 1997, quando muitos de nós éramos apenas jovens e inexperientes, passando até então pela fase mais difícil de nossas vidas. O vestibular. Tínhamos a responsabilidade e, entre aspas, a obrigação de retribuir a confiança depositada pelos nossos pais. E lá estava a nossa grande chance, o vestibular da UNC, Universidade de Mogi das Cruzes. Mas que raio de cidade é essa? Mogi das Cruzes. Imagina a Áurea, lá em Brasília, falando pro pai dela: pai, vou prestar vestibular em Mogi das Cruzes. E o Corumbá, o Rogério, o Bahia... Enfim, gente de muito longe veio para a incerta e desconhecida Mogi. E então saem listas dos aprovados, explode a alegria e a recompensa de anos de estudos que nós passamos. Alegria só se for para você que passou direto, né? Muitos ficaram na lista de espera, como eu. E daí mais algumas longas semanas de ansiedade para saber se iríamos passar ou não. E agora ingressamos na faculdade, ansiosos para assistir a primeira aula do curso. E mal sabíamos a maratona de desafios que iríamos enfrentar. Puta saca, é verdade. Vocês precisam saber o que a gente teve que passar para chegar a ser doutor. Nossa, Pipor, é mesmo. Você lembra das provas tipo gincana de anatomia? Nossa, era uma correria. Tinha 20 segundos para descobrir o que o alfinete apontava. E normalmente não dava tempo, porque ou a palavra era difícil de escrever, como por exemplo, músculo externo cleidomastoideu, ou a palavra era muito extensa. Tipo, suco dos ramos dos vasos meníngeos médios. E quando estava no meio da palavra, bem, tocava aquela campainha chata. Nossa, Pipor, e as letras HE então? Nem me fale. Era tudo coloridinho, tudo bonitinho. Mas achar mitocôndria que é bom? Nada. O retículo endoplasmático rugoso, até hoje eu estou procurando. Como se não bastasse essas provas difíceis, ainda tínhamos que aguentar os veteranos tentando vender todo tipo de coisa pra gente. Nossa, saca, é mesmo. A gente entrava na sala e encontrava escrito na lousa: vendo crânio, vendo apontamentos práticos de CHE. E até algumas coisas que a gente não sabia o que era. Por exemplo, vendo ativador de Fujiko. Vendo 500 metros de linha miloioídea. E a gente era tão tonto que combinava de comprar em dois, porque achava que 500 metros de linha era muito. E você lembra quando os professores mandavam a gente esculpir dente de cera? Tinha gente que se matava durante dias para esculpir os dentes. Mas os nossos, como num passe de mágica, ficavam prontos em minutos. E com o passar dos anos, as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas. Por exemplo, quando nos seminários de materiais, o professor Bruno vinha com aquelas perguntas terríveis. Senhor aluno, por que o módulo de elasticidade da fase gama 2 do amálgama é diferente do coeficiente de expansão térmica linear do gesso tipo pedra? Porque são matérias diferentes? E daí? Ninguém entendia nada, nem mesmo o professor Maquino. Bom, realmente as coisas estavam se complicando mesmo. Para você ver, sabe? A gente foi obrigado a estudar prótese total durante 2 anos por uma apostila que continha frases célebres como: uma corrente não é mais forte que o seu elo mais fraco. Ou então aquela: todo maxilar desdentado é clinicamente suspeito. Além disso, tínhamos que aguentar todo dia o professor Marcos Maikawa falando aquela clássica frase: economia à base de porcaria. E as coisas iam se complicando cada vez mais, aparecendo então no nosso caminho a endodontia, com seus passos intermináveis, a cirurgia de acesso, odontometria, prova do cone, vira no raio-x, não travou, obtura assim mesmo, desobtura, deu bolha. E depois de raspar o manequim, entortar arame, fazer preparo para coroa e planejamento, fomos para a clínica. E junto vieram as dificuldades também, né? Qual a posição do paciente, onde anestesiar, triclesol ou formocresol, e muitas outras dúvidas iam surgindo. E com o início dos atendimentos, as inevitáveis iatrogenias iam acontecendo. Não, para. Essa eu tenho que contar. Nosso colega de turma, Napa, raspando o dente da paciente na clínica de pele, raspando, ele extraiu o dente da paciente, arrancou. Só que como quem não quer nada, ele pôs no lugar e não avisou nada a paciente.
chegou, dispensou ela. Falou, ó, daí deu um recadinho. Olha, seu dente está meio ruim. Entre hoje e amanhã, eu acho que ele não vai passar. De amanhã não passa. Ela voltou na semana seguinte. Voltou na semana seguinte falando para os professores: nossa, o doutor Renato é o melhor doutor dessa clínica. Pode dar 10 para ele, ele é demais. Sabe o que aconteceu, doutor? Cheguei aquele dia em casa, fui comer aquele pão com mortadela, na primeira mordida, pá, o dente caiu. Ele é demais. E vocês acham que as nossas dificuldades acabaram por aí? Estávamos para passar por nossa maior dificuldade. Surge ele, Antônio Carlos Guedes Pinto. Era terrível, parecia que a gente estava no primário. Em dia de prova lá vinha ele. Você é A, você é B, A, B, A, B. Não precisa perguntar, eu repito quantas vezes forem necessárias. E pode desligar o celular. Para mim vocês não são nada. Vocês não são importantes para ninguém. Resultado, recorde de dependentes. Realmente ele era muito malvado. Mas tinha pessoas boazinhas também, né? Como o Mi, que fazia os nossos trabalhos de órgão e só cobrava R$10. Ufa, e chega o último ano. Que tranquilidade. Um paciente para atender em 2 horas. Clínica, apenas 3 vezes por semana. E aula, uma vez ou outra. O Guedes agora era apenas um cordeirinho, não deixou ninguém de DP. E na COI, descobrimos um tipo de professor diferente, o tipo mandrake, que quanto menos esperávamos, eles sumiam. E na hora da dúvida, obtura ou não? Moldei, vaza ou não vaza? Eles nunca estavam lá para tirarem as nossas dúvidas. Eu queria falar só mais uma coisinha. Nós, eu e o Marcos, na qualidade de oradores da turma, queremos representar o seguinte. Eu sei que ninguém tem coragem de falar, mas está todo mundo louco para falar isso. E eu vou falar isso aqui agora. Por favor, parentes, tios, tias, primos, familiares, irmãos e principalmente os cunhados, paguem o tratamento.